Durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Marcos Rogério questionou o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, que foi filmado interagindo com os invasores no interior do Palácio do Planalto. O senador questionou o fotógrafo sobre a ausência de proteção aos prédios e sobre a localização da Força Nacional, já que o fotógrafo havia dito que viu a força no Ministério da Justiça no início da tarde. O senador questionou. O senhor disse que nunca tinha visto em sua trajetória o que viu naquele dia. Nunca tinha visto o quê? O que o senhor nunca tinha visto antes? O senador questionou ainda se o fotógrafo, em sua longa experiência, já tinha visto tamanha facilidade na entrada para o Palácio do Planalto. Marcos Rogério lembrou que a fotografia que rodou o mundo, utilizada para caracterizar o dia 8 como um ato golpista, foi a imagem captada pelo fotógrafo, no momento que foi registrado por câmeras. Ele disse: "A cena clássica é aquela cena da porta, e ali verificamos 3 fases: preparação, execução, checagem. O agressor criminoso se posiciona, espera a sua preparação e executa sua ação." O senador apontou que o vídeo não mostra um ambiente tenso e agressivo. Ele disse: "A imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa." O senador afirmou: "Aquela imagem que rodou o mundo para caracterizar o movimento golpista saiu da câmera de Vossa Senhoria. Então, não faz sentido o argumento que Vossa Senhoria apresentou nessa CPI." Marcos Rogério afirmou: "A versão não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos." Após o fotógrafo apresentar uma versão em que ele não teria sido visto pelos invasores, o senador disse: "As cenas que nós vimos demonstram o contrário." O fotógrafo, então, pareceu ficar sem palavras quando o senador perguntou: "Qual o valor de um flagrante preparado?" O senador repetiu a pergunta: "Qual o valor que se atribui a um flagrante preparado? Valor probatório, valor histórico de um flagrante preparado?" Após o fotógrafo responder que considera que não há nenhum valor, Marcos Rogério acrescentou: "Foi isso que nós vimos naquela cena da porta, um flagrante preparado." Enquanto jornalistas da imprensa conservadora independente são abertamente perseguidos e sofrem todo tipo de medida cautelar no bojo de inquéritos políticos, o fotógrafo da Reuters, embora estivesse no interior do Palácio do Planalto e interagindo com invasores, não foi sequer ouvido como testemunha. Da mesma forma, até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, mesmo sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar aqui o senhor Adriano Machado e cumprimentar por estar nesta CPMI na condição de testemunha e estar falando. Muito embora, em razão das prerrogativas inerentes ao exercício profissional, pudesse até aqui comparecer e nada falar. E, pelo contrário, está falando. Eu sublinho que do que foi dito até agora, eu não iria fazer nenhuma pergunta a Vossa Senhoria. Eu já tinha até me manifestado na reunião de bancada da oposição. Eu fui jornalista por mais de 12 anos. Prezo a liberdade de imprensa, prezo a liberdade de expressão, embora o Brasil esteja vivendo um período de apagão de garantias. E lamentável, porque ora esse apagão se dá para cercear o direito de um profissional ou de outro profissional. E não vejo ênfase na defesa de classe quando se dá em relação a determinados segmentos. Mas a vida é pendular. Hoje está de um lado, amanhã pode estar de outro. Isso não é bom para nenhum dos lados. Em uma democracia, é preferível a liberdade de alguém que lhe ataca a não se ter liberdade. Vossa Senhoria disse que nunca tinha visto, palavras iniciais, nunca tinha visto ao longo da sua trajetória o que viu naquele dia. Nunca tinha visto o quê? É a pergunta que faço. A invasão? A facilidade que os manifestantes encontraram para entrar no Palácio do Planalto? Um ambiente tão desprotegido naquele momento, o que Vossa Senhoria nunca tinha visto antes? A invasão no Palácio do Planalto. Com base nesta resposta, lhe pergunto, já tinha visto antes um ambiente tão frágil, tão vulnerável, tão suscetível à invasão? No Palácio do Planalto? Isso. Não, nunca tentaram entrar. Não lembro de tentarem entrar. Aí são fatos públicos. Diversos momentos, diversas vezes, são fatos públicos. A pergunta que faço, Vossa Senhoria adentrou ao Palácio do Planalto. Sim. E teve uma visão privilegiada dos fatos. E a eles testemunhou. A pergunta que faço é, na condição de profissional, já viu em outros momentos, Vossa Senhoria acompanha a vida nacional, atua no Palácio do Planalto há muito tempo, já viu tamanha facilidade para se ingressar no Palácio do Planalto? Refaço a pergunta. Vossa Senhoria verificou naquele dia força policial de resistência, batalhão de guarda presidencial, os integrantes da Força Nacional, Exército? O que Vossa Senhoria verificou naquele dia do ponto de vista de defesa do prédio do Palácio do Planalto? Na frente do palácio, tinha um combate forte ali, entre um grupo de policiais, militares, com as pessoas que estavam à frente do palácio. E ali no estacionamento do palácio também dava para ver que tinha um grupo de militares, soldados, não sei, não deixando essas pessoas entrarem pela área do estacionamento. Vossa Senhoria já acompanhou diversas manifestações em Brasília, diversos momentos críticos da vida em Brasília. Era compatível com a manifestação, o volume de homens e mulheres, do efetivo de segurança que estava ali para impedir a agressão ao Palácio do Planalto? Excelência, é difícil fazer esse julgamento, porque eu não tenho entendimento em força de segurança pública. É complicado.
via muitos policiais ali? Via. Isso é simples. Tinha. Muitos policiais? Tinha, bastante policial. Passo a fazer outras perguntas. A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos 3 fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. O agressor criminoso se posiciona, espera a sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. Depois ele volta para a imagem. Não me pareceu um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, se tivessem determinado que se apagassem as imagens, aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas, saiu da câmera de Vossa Senhoria, sim ou não? Sim. Então não faz sentido o argumento que Vossa Senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Repito, eu defendo o direito de Vossa Senhoria a atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e por esse parlamentar vai ser defendida sempre. Mas a versão que Vossa Senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. E repito, Vossa Senhoria não teria obrigação nenhuma de dizer o que está dizendo. Porque, como jornalista, protegido pela Constituição como poderia ter se utilizado das garantias constitucionais que lhe são próprias ao exercício profissional. Não o fez. Mas para trazer uma versão que aí, por isso que disse, no início, a minha intenção era não lhe fazer perguntas. Mas a partir da abordagem que é feita aqui, respeitosamente, estou a fazer poucas perguntas. Você disse que quando entrou percebeu que já tinha gente lá dentro. Depois outras pessoas chegaram. Foi isso que aconteceu? Tinha gente lá dentro. Quantos estavam na antessala da Presidência da República? Quantas pessoas na antessala? Quantas? Quando você chegou, quantas estavam lá? Não, tinha bastante gente no mezanino. Você mezanino chegou... que tem acesso também à presidência. Vossa Senhoria chegou, então, à antessala da presidência antes dos manifestantes? Não, eu estava no mezanino. No mezanino tinha bastante gente. Eu estou perguntando isso porque as imagens mostram o contrário. Mostra você fotografando a porta sem ninguém. Não, mas ali não mostra o mezanino. Ok, você tem um espaço anterior. O mezanino, um acesso lateral, eu estava num canto, no mezanino. Quando eu vi a primeira pessoa que foi lá, me chamou a atenção, porque ali é o gabinete da Presidência da República. Eu fui atrás dele, ele volta. E isso, como eu disse, chamou minha atenção e eu fiquei por ali para aguardar ver se alguém tentaria alguma coisa, não sei, a registrar os fatos. Foi quando esse grupo veio. Esse grupo, quando entra, quando eles chegam, eles não me veem. Ok. As cenas que nós vimos ali são cenas que demonstram o contrário. Eu poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa Senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Mas eu queria fazer alguns outros questionamentos. Acredito que seja básico considerar o período que permaneceu lá. Quanto tempo ficou exatamente dentro do palácio? Dentro do palácio? Quer ver, eu anotei aqui, eu entrei lá por volta de 3h35, saí de lá às 16 horas e 50 minutos, uma hora e alguma coisa. Lhe faço um outro questionamento aí de cunho profissional. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? O valor? Qual o valor? Qual o valor que se atribui a um flagrante preparado? O valor financeiro? Não. Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, excelente. Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado. Repito, como jornalista,
O profissional pode atuar de maneira camuflada, de maneira infiltrada, de maneira, enfim, que lhe dê a oportunidade de captar a melhor imagem, captar um áudio, captar uma conversa. É próprio da atuação jornalística independente. Eu fiz várias outras anotações aqui, mas Vossa Senhoria já disse aqui, lá dentro, as pessoas que estavam ali tinham ânimos violentos, inclusive lhe ameaçou. E lhe pergunto, por último, para finalizar, não vou esticar mais. Registrou o momento em que teve o encontro com a Força Nacional, quando viu. Vossa Senhoria poderia ceder essa imagem à CPI? De forma a colaborar com os trabalhos da CPI? Essas fotos pertencem à Reuters. Preciso checar com eles, né? Se foram publicadas. E se não foram, Vossa Excelência, Vossa Senhoria não pode ceder? Eu não, porque não pertence à minha foto. Vossa Senhoria só fotografa, Vossa Senhoria só estava a serviço naquele momento da Reuters ou como freelancer trabalhava para outro veículo? Naquele momento eu estava trabalhando para a Reuters, mas faço freelance para algumas outras instituições. Para concluir, senador. Não, agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Apenas fazer esse registro e agradecer a sua vinda aqui. O fato está falando, mas confesso que as falas feitas em relação àquele momento da porta, embora seja um testemunho, na minha visão, ela não combina com as evidências do que a gente observa apenas olhando para as imagens, apenas isso. Mas defendo de maneira muito enfática o direito do jornalista atuar, ainda que na condição que Vossa Senhoria atuou, entrando no palácio e estando naquele momento. O jornalista tem que estar onde estão os fatos. Muito obrigado, senador. Com a palavra...